Então, a epístola aos Hebreus foi escrita a um destinatário, só que ela serve de modelo para a igreja. Então nós temos que crer dessa forma, né? Então não importa aqui, no momento, foi escrito para eles, só que o que nós temos que pegar é a essência do que foi escrito. Correto? Eram judeus que estavam voltando às práticas. A questão é, estavam voltando. A questão é, estavam se afastando, né? Então, o texto aqui, eu quero só mencionar mais especificamente aqui, Hebreus capítulo 3, o autor começa o capítulo chamando de santos irmãos. Não eram pessoas incrédulas, não eram pessoas que não tinham, que não houve uma transformação, que não houve uma regeneração. Mesmo porque eles são classificados aqui como santos irmãos, santos. Eles já foram separados, houve um chamamento. A gente vê ali os Gálatas, em que o texto é claro, dizendo que eles caíram da graça, se apartaram de Cristo. E o texto vai dizer que esta persuasão, o convencimento para que se afastassem e caíssem da graça, não veio de Deus. Versículos 7 e 8. Ou seja, Deus havia chamado, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, eles foram chamados, mas se apartaram de Cristo, caíram da graça. Então, isto é possível. A questão são os textos. E aqui ele chama santos irmãos que participais. Não está falando só da possibilidade de você participar. Essa pessoa ela não era salva. Eles estão participando da vocação celestial. Quando a gente vai lá para Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, o apóstolo Paulo, ele fala aquilo que Jesus menciona ali em João capítulo 15, dizendo que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades. Ou seja, a gente olha para Efésios capítulo 1, verso 4, eleitos para uma vida em santificação. Essa vida em santificação, nós não vamos nos garantir pelas obras humanas, mas andando nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Segue a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 e versículo 10. E isso é a frutificação. Foram obras que Deus preparou. E a pessoa tem que andar. Isso só acontece por conta da regeneração. Ela é regenerada e introduzida numa vida de santificação, né? Que esse de fato é a eleição. A eleição só vem quando, após nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, cremos em Cristo, aí sim nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que é a regeneração, é a renovação. E aí nós vamos lá para Hebreus 6, e aí Tito capítulo 3, verso 5, vai dizendo que pelo lavar regenerador, que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas pela fé, mediante a fé nós recebemos a graça, aí sim somos levados por Deus ao arrependimento, nós cremos na graça, então nós somos renovados pelo lavar regenerador, regeneração, né? Regenerador e renovador, que ele abundantemente derramou sobre nós. Nós vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, vai dizendo que é impossível que aqueles que caíram, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Romanos 2,4, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, somos regenerados, renovados, só que quando nós vemos aqui que essas pessoas elas acabam por desenvolver um coração de incredulidade, elas caem da graça, elas se apartam da graça, e aí Paulo vai dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, que eles receberam a graça em vão, eles se apartaram do Deus vivo, se apartaram da graça. Então essas pessoas, elas é impossível renová-las outra vez para arrepender. O anjo apaga, escreve, tudo balela de calvinista, né? O anjo apaga, escreve, não, o anjo não apaga e escreve, não.
é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Então aqui, o Hebreus 3, ele fala, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então, dizendo que Cristo, mencionando que Cristo disse lá em João capítulo 15, verso 16, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E aí essa questão de escolher, a gente também entra na justiça de Deus, que Deus não escolheu uns e outros, não. Né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, Mateus 22,14. O próprio texto vai mostrando que eles se fizeram excluídos do texto. O texto diz isso. Aí a gente vai lá e compreende pela própria escritura, Isaías 65,12, porquanto chamei e não respondestes, mas escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Ou seja, aquele que crê não é julgado, aquele que não crê já está julgado, permanece morto. João capítulo 12, verso 46, o Senhor Jesus disse que veio como luz ao mundo para que aquele que nele crê não permaneça em trevas. João 5,40, mas contudo vós não quereis vir a mim para ter vida, ou seja, permanece em trevas. Então não é Deus quem escolhe, eu vou salvar esse e esse eu não vou salvar, por causa da justiça de Deus. Romanos 3,23, todos pecaram, Deus odeia a balança enganosa, não são dois pesos e duas medidas, não. Né? Deus tratou a todos de igual forma, de juízo e de condenação sobre todos, e encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia e graça sobre todos, que a graça é o sacrifício de Cristo. E quem crê no sacrifício de Cristo, então é regenerado, é levado por Deus ao arrependimento e introduzido nessa nova vida. E esses que estão aqui nessa nova vida, eles, não fosse vós que escolheis a mim, mas eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16. Né? Eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, né, para o prêmio da soberana vocação, a vocação celestial, que é anioclesis, o convite ao lugar celestial, para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Então isso é a confirmação da eleição e da vocação. Por isso que o texto diz aqui, aí no versículo 12 ele diz assim, tende cuidado, irmãos. Novamente está dizendo que são irmãos, são pessoas já introduzidas. O capítulo 2, versos 1 a 3, vai dizendo que se eles não atentarem com maior diligência às verdades que eles já têm ouvido, ou seja, eles já são participantes da vocação celestial, que é o convite ao lugar celestial. No versículo 14 aqui de Hebreus 3, eles são participantes de Cristo, ou seja, a nova natureza e a nova vida em Cristo. No capítulo 6, versos 4 a 6, participantes do Espírito Santo. Então, 3 participações, ou seja, que na realidade são termos intercambiáveis que refletem a mesma realidade. Ou seja, eles já fazem parte do corpo de Cristo, mas o texto diz para tomar cuidado. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então Paulo está falando a mesma coisa que ele fala em Efésios capítulo 1, verso 4, eleitos para uma vida para sermos santos e irrepreensíveis. No texto de Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, onde ele coloca inculpáveis, irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis e inculpáveis se guardarmos, se permanecer em fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Olha o que o autor diz aqui. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Né? E aí o texto continua dizendo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, a gente vê que é uma transformação. Houve a regeneração, só que as inúmeras advertências na Bíblia é para permanecer, porque senão há novamente uma transformação que vos afaste do Deus vivo, pelo engano, pelo endurecimento, pelo engano do pecado. E aí essa pessoa continua salva, né? No versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nos temos tornado, já é participante da soberana vocação, do convite ao lugar celestial. Hebreus capítulo 6, participantes do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, verso 14, participantes de Cristo, se de fato guardarmos até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, não existe eleição incondicional e não existe esse negócio de que você, uma vez salvo, salvo para sempre. Os próprios textos bíblicos mostram que não.
que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E a gente vai lá para Apocalipse 22, a gente vê que é aquele que age, que começa a não agir em conformidade com o reino de Deus, com as coisas de Deus, é tirado dele a parte que lhe cabe da árvore da vida. Em algumas traduções fala do livro da vida. A trinitariana fala do livro da vida. A corrigida fiel fala do livro da vida. Né? De qualquer forma vai ser tirado a parte da árvore da vida. A árvore da vida representa o quê? Se não é vida eterna. Então, os perigos espirituais estão por toda parte. E eles não estão aqui para preencher linha, não. Né? É uma realidade, nós temos que tomar cuidado sim.